Oi, oitavo ano, tudo bem? A Pro vai continuar falando com vocês um pouquinho sobre a cultura japonesa, a arte japonesa, para a gente encerrar esse nosso assunto aí. Algumas coisas a gente conseguiu ver, né? Dentro de sala juntos, um pouquinho da culinária. E algumas coisas a Pro foi passando para vocês, o teatro japonês, né? Nesses dias que a gente estava fazendo essas atividades em casa. E aí hoje eu quero mostrar para vocês o que a gente até tinha comentado em sala, que é muito tradicional no Japão e que muitas pessoas, né, no mundo todo gostam muito, que são os animes. O que são esses animes, né? Por que eles gostam tanto, né? É algo bem tradicional no Japão e a gente vai entender um pouquinho do porquê e das suas características, tá? Então, animes são desenhos animados produzidos no Japão. Para os japoneses, animes são todos os desenhos animados, independente da sua origem, né? Seja ela nacional, deles mesmo ou estrangeira. Para a gente, por exemplo, a gente quando vê algum desenho, né, que a gente assiste aí Naruto e vários outros que vocês deram exemplos aquele dia, a gente já sabe que chama de desenhos animados do Japão. Mas no Japão, por exemplo, quando qualquer tipo de desenho, sejam deles ou vindos de outro país, vai receber o nome de animes. E um exemplo legal, a gente pensa na Turma da Mônica, né? A Turma da Mônica é um desenho brasileiro e a gente chama de desenho animado, né? E eles, chegou para eles, mesmo que seja um desenho sem algumas características de personagens, que a gente vai ver que eles têm no tradicional deles, para eles o nome vai ser chamado de anime. Essa palavra tem algumas discussões, né? Eles falam que pode ter vindo ali de algumas variações, ou a variação da palavra em inglês, ou da palavra em francês, né? Ou entre outras coisas. Então eles foram juntando até que essa palavra. Alguns pronunciam anime, outros anime. Então são formas diferentes de falar, tá? Às vezes até de estar pronunciando esse nome aí. Também podem ser chamados de Japanimation em inglês, né? E ao contrário do que muitos pensam, a animação não é um gênero de desenho, mas sim é um meio. E nesse meio os filmes são produzidos com vários conteúdos diferentes. Então, assim, a gente vai achar animes de comédia, animes de terror, animes de drama, animes de ficção científica, né? Vários tipos diferentes desse gênero aí do desenho, né? Que não é só desenho animado, não vai ser algo... tem, assim, vários bem para adultos mesmo. Os seus desenhos, né? Principal característica dos animes e dos mangás, que a gente já vai falar dos mangás um pouquinho. Tem muita gente que confunde os dois, mas eles são... tem algumas são características e são diferentes. Né? São os olhos, que geralmente são muito grandes, muito bem definidos, né? A gente vai ver aqui, ó, né, nesse exemplo que a Pro colocou, tem um olho bem grandão ali, e também podem variar, né? Ou redondinho, ou eles são os olhinhos assim mais puxados para o japonês mesmo, né? Mas sempre são feitos cheios de brilho, né? Com um uso de cores bem chamativas, de modo que consegue refletir a emoção que os personagens estão passando, né? Então aqui a gente vê, dá a impressão que realmente, ó, o olho dela tá como se tivesse assim, um olho brilhando, olhando, né? Eu deixei em preto e branco, pra gente identificar um pouquinho melhor, já vai vir uns coloridinhos aí, tá? Então são as principais características dos animes. E nos mangás, os mangás não são desenhos animados, é uma outra coisa, a gente já vai ver. Também os personagens vão ter essa característica. Então tem um exemplo aqui, né? Esse tem o olhinho mais rasgadinho, ó, como se fosse mais parecidinho ali com os olhinhos japoneses, né? Mas são algumas características. E aí o que eles tentam expressar nesses personagens, né? Os sentimentos, que são geralmente produzidos de maneira explícita, ou seja, de maneira que a gente olha e a gente já consegue ver. Então, por meio de várias coisas. Então, uma gotinha d'água que aparece do lado do rosto do personagem, que representa quando ele tá constrangido, né?
Conforme eu vou falando, vocês vão lembrando, né? Acho que a maioria já assistiu esses desenhos, ou tem algum jogo, né, em celular, ou já viu esses personagens aí. Dentes e chifres aparecendo repentinamente nos personagens, que representa quando eles estão com muita raiva, ou quando estão fazendo algum tipo de maldade, né? Quando eles se diminuem, ficam pequenininho, né, no meio do desenho ali, representa que eles estão com muita vergonha. Os nervos estilizados na testa, né? Quando eles estão representando ali também alguma coisa, algum sentimento de raiva ou alguma coisa assim, quando franzem a testa, né? Então são alguns sentimentos que a gente sempre consegue observar nesses personagens. E aí a gente vai ver o que é o mangá. O mangá, né, são histórias em quadrinhos de origem japonesa. Tem ali, man significa involuntário e ga significa imagem, então uma imagem involuntária. E aí tem a sua origem japonesa, né? E eles são super diferentes pelos seus desenhos, pelos personagens. E a gente vai ver que eles têm características bem diferentes do que a gente conhece de história em quadrinho. E assim como os animes, eles também têm essas características típicas. Uma, que os mangás não são criados como os gibis que a gente conhece, né? A sua leitura, olha que interessante, ela é feita de trás para frente e, né, tradicionalmente é assim. E a história começa na última página e os quadrinhos são lidos da direita para a esquerda, né? Desculpa. Quando a gente pensa no nosso gibi, né, a gente começa da primeira para a última folha e a gente lê da esquerda para a direita, da esquerda para a direita e vai descendo, né, os quadrinhos. E aqui no mangá é o contrário, então a gente vai começar a ler aquele livro lá de trás. E são livros assim, a maioria deles 150, 220, 250 páginas, tem uma média aí de 200, mas são bem variadas, não são pequenininhos. E as histórias são bem compridas e cheias de detalhezinho, tem que ir interpretando ali o rostinho desses personagens, tá? Elas são bem comum preta e branca. O papel desses mangás, quando a gente compra, parece um papel de jornal, né? Isso realmente é para que deixe um pouco mais barato, para que as pessoas fiquem viável, para que todos comprem, para que os leitores tenham. E o principal ingrediente é a capacidade de fazer essas pessoas mergulharem nessas histórias, né? Transparecendo, entendendo as emoções, os sentimentos que esses personagens passam, que os leitores vão encontrando aí nessas histórias, tá? O mangá é algo extremamente tradicional, não é famoso somente no Japão, mas no mundo todo, né? Por vários tipos de leitores, existem comunidades aí que gostam muito tanto dos mangás quanto dos animes. Então aqui um exemplo de mangá, claro, esse aqui tá em japonês, né? A gente não consegue nem ler da direita para a esquerda aí. Então esse aqui, que daí ele já é mais... dá pra gente ter uma noção de como que funciona realmente. Então a gente começa a ler, né? Ele daqui, da direita e vai para a esquerda, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Então é o contrário do que a gente está acostumado. E aí só pra gente entender um pouquinho, né, no nosso fim aí, que animes são os desenhos animados. Quando são desenhos produzidos, a gente vê como um filme mesmo de desenho, com vários gêneros diferentes. E os mangás são histórias em quadrinhos. Os personagens com as mesmas características, mesmo estilo, a gente olha, né, o mesmo estilo de cabelo, os olhos grandes, ou os olhos do jeito que a gente falou, né, as roupas coloridas, mas a diferença é que a gente tem que ler de trás para frente ali, e o outro a gente vai assistir, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa diferença aí entre um e o outro. Eu sei que tem alguns que adoram, outros que nem tanto. Pra gente encerrar o nosso assunto sobre a arte japonesa, né? E aí a atividade a Pro já tá mandando aí pra vocês, tá bom? Até mais, tchau, tchau!